dia a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Deus seja louvado pela vida de vocês. Hoje eu trouxe para a nossa meditação a respeito de um grande privilégio que nós como cristãos temos, que é o privilégio de falar com Deus. Quais são as formas que Deus usa para falar conosco? Quem pode me dar um exemplo? Quais são as formas que Deus usa? A Bíblia. Muito bem, vocês estão bem afinados, né? Também a serva do Senhor nos fala que através da natureza, né, Deus pode falar conosco, pela revelação, como vocês falaram, sonhos, visão, através da palavra de Deus, pela providência, circunstâncias, né, e também pelo Espírito Santo. São as formas que Deus fala conosco. E qual que é a forma de nós falarmos com Deus? Através da oração. Também pode ser por pensamentos, pela meditação e estudo da sua palavra. Mas tem um texto muito interessante da serva do Senhor que diz o seguinte: podem nossos pensamentos dirigir-se para Deus. Podemos meditar sobre suas obras, podemos meditar sobre suas misericórdias, sobre suas bênçãos. Mas isto não é, no sentido mais amplo, comungar com Deus. Para entreter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa que lhe dizer acerca de nossa vida. Então, não é só pensar, meditar, estudar a palavra de Deus, mas precisamos também abrir o nosso coração para Deus, falar com o Senhor. Ela também diz o seguinte: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. E uma coisa que eu achei interessante aqui, que ela fala que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Então, podemos tratar Deus como um amigo? Podemos, né? Mas eu tenho visto crescer, mesmo no meio adventista, dois tipos de oração, que é a oração centrante. Quem já ouviu falar? Exatamente. E também o tratar Deus como um chegado, não como um amigo, né? A oração centrante, vocês sabem, é aquela que a pessoa vai dizendo, o que você vai pensando, você vai imaginando, você está entrando dentro do santuário, você está fazendo isso, você se imagina ajoelhado. Isso não é uma oração certa, né? O certo é você conversar com Deus e abrir seu coração a Deus e expor suas necessidades. E existe outro tipo de oração que eu estou vendo alguns pregadores ensinando, que é aquela que você fala a Deus, às vezes, de um jeito que você nem falaria com seu próprio amigo. É brigando com Deus, é falando com Deus de qualquer jeito, né? Essa não é a forma de a gente tratar o soberano do universo. Eu me lembro de um caso de um pregador falando que deu um erro, um problema lá na igreja, e ele orou ao Senhor assim: Senhor, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Mas não é assim que a gente deve falar com Deus. Nós devemos tratar Deus de uma forma respeitosa, como um amigo, mas de uma forma respeitosa. O que nós devemos falar com Deus? O que a gente pode abrir para Deus? O que nós vamos conversar com Ele? Diz assim: quando Jesus andou na terra, ensinou seus discípulos como deviam orar, instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre Ele todos os seus cuidados. E a certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas constitui para nós uma certeza. Então, Jesus ensinou os discípulos que eles deveriam apresentar a Deus as suas necessidades cotidianas. Quais são as necessidades que vocês têm diariamente, né? Quais são os seus cuidados? Às vezes a gente não para raciocinar que nós temos, no fundo, uma preocupação. Temos alguma coisa a levar a Deus. Todos os dias nós temos e necessitamos disso. E eu pergunto para vocês: será que Jesus, que é o próprio Filho de Deus, que é Deus em carne humana, ele orava? Então, em Mateus 14, 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só.
E em Lucas também diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração. Então Jesus muito orava e muitas vezes a noite toda ele passava em oração. A irmã White diz assim: Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Então, se ele, o Salvador do mundo, ele necessitava de oração constante, quanto mais nós, débeis e pecadores. Então, será que temos orado o suficiente? E quais que são as consequências da falta de oração? A irmã White diz assim, continuando o parágrafo: as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar? Por que somos tão relutantes em orar? Muitas das vezes só oramos ao acordar e ao dormir e nas refeições. E outras orações, por que a gente não faz? Por que a gente não sente prazer na oração? Agora, será que existem condições para Deus ouvir nossas orações? Sim. Primeiro, precisamos sentir a nossa necessidade. Está escrito em Isaías 44:3 assim: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Então, precisamos sentir a nossa necessidade de um Deus, de um Salvador, de alguém que cuida das nossas dificuldades diárias. Precisamos sentir nossa necessidade. Segundo, precisamos nos livrar dos pecados conscientes. Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então Deus não ouve a nossa oração se a gente estiver com algum pecado acariciado, algum pecado consciente, né? Terceiro ponto, ter fé. Jesus diz lá em Marcos 11, verso 24: tudo o que pedires, orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Então precisamos exercer a fé. Aquele que chega diante do trono de Deus precisa exercer a fé que Ele existe, de que Ele está ali e que Ele deseja dar o que você precisa. Quarto ponto, ser perseverante. Em Colossenses 4:2 diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então a perseverança é uma das características para que Deus possa ouvir as nossas orações. Seja perseverante. Às vezes o Senhor não te dá naquele momento, mas continue e o Senhor vai realmente te abençoar. Outro ponto, como devemos orar? A irmã White diz assim: temos que orar em família e, sobretudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. Então podemos orar em família, em grupos, mas a oração secreta é a vida da alma. É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. A oração familiar e a oração pública não bastam. Em solidão, abra-se a alma às vistas perscrutadoras de Deus. Calmamente, mas com fervor, busca a Deus. Suave e permanente será a influência que emana daquele que vê o secreto e cujo ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração. Pela fé calma e singela, a alma entretém comunhão com Deus e absorve raios de luz divina que devem fortalecer e suster no conflito contra Satanás. Deus é a nossa fortaleza. Amém? Continuando, ela diz assim, isso está no Caminho a Cristo, página 98. Orai em vosso aposento particular, e enquanto seguis vossos afazeres diários, ou seja, tanto no aposento particular, no seu quarto, ali sozinho, mas também
no momento que você está fazendo suas atividades. Eu até grifei que ela diz assim, ó, elevai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça qual precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele cujo coração deste modo se firma em Deus. Então, meus irmãos, temos um privilégio e temos uma poderosa ferramenta contra Satanás, que é a oração. Não podemos negligenciar. Nós devemos orar constantemente. Faça isso com Deus. Fale para Deus, Senhor, eu quero ter o prazer de orar. Aquilo que seja mais gracioso e maravilhoso na minha vida seja a oração. O meu desejo é que vocês sejam homens e mulheres de oração. E qual que é o desejo de Deus? Diz assim: nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre vós a plenitude de suas bênçãos. Deus está pronto para ouvir a sua oração sincera e a oração dos mais humildes de seus filhos. E, contudo, há tanta manifesta relutância de nossa parte para tornar conhecidas a Deus nossas necessidades. É interessante, Deus quer ouvir as nossas necessidades. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelante para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar, e contudo oram tão pouco e tão pouca fé exercem. Então, meus amados, oração, sabe, aqui no Instituto você pode orar enquanto está capinando, você pode orar enquanto está cortando papel, enquanto está manuseando um livro, enquanto você está na cozinha. Tudo aqui deveria ser um motivo para nós orarmos. Devemos fazer isso uma constante prática em nossa vida. Precisamos estar em constante oração. Eu me lembro de uma vez que eu estava muito angustiado. Quando a gente se casou, eu e a Lulu, ela entrou meio que num estado de quase depressão. E a gente desempregou e nós entramos em grandes dívidas, porque nós compramos um apartamento financiado, tinha muitas dívidas, cartão de crédito estourado e tudo mais. E a Lulu entrou meio que em depressão e eu não conseguia trabalho. E eu fiquei assim desesperado. Nessa época a gente ainda não era adventista, mas estávamos recebendo estudo. E eu precisava ver alguma forma de levar um profissional até lá em casa, porque ela não queria sair de casa, ela estava com síndrome do pânico, não queria sair de casa de jeito nenhum. Então, às vezes eu saía para ir conseguir um trabalho, voltava, ela estava na cama, constantemente. Não se levantava para comer, não se levantava para fazer nada dentro de casa. E aquilo foi me angustiando, e as contas chegando, e eu, meu Deus, o que eu faço? E olha que eu não era adventista, era do mundo, sabe, pessoa do mundo. Mas eu me lembro que eu senti o poder da oração num dia. Eu vendo toda a situação da minha vida. Eu fui para a varanda assim, do apartamento, era meio de noite, de tardinha assim, escurecendo. E ali eu me ajoelhei e orei ao Senhor. Mas foi uma oração assim, pela primeira vez eu senti o que era orar. Porque eu expus ao Senhor todas as necessidades. Eu disse, Senhor, minha vida está assim. Por que está assim, Senhor? Minha esposa está desse jeito. Minha casa está assim, eu tenho cartões para pagar. O Senhor sabe que eu quero pagar, mas eu não tenho serviço. E fui falando. Sabe o que foi interessante? Deus não respondeu naquela hora a minha oração. Mas o fato de eu expor todas as dificuldades aliviou o meu coração. E eu passei ali 1 hora, 1h30 orando e chorando com Deus. E aí quando eu levantei, eu senti aliviado assim. A carga que estava sobre mim, sabe, saiu. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu estava tão animado. Aí eu peguei a moto e saí, consegui um trabalho. E aí, aos poucos, Deus foi resolvendo todas as situações. A gente pagou as contas e tudo mais. Foi muito bom. Foi maravilhoso. E eu creio que tudo que nós precisarmos, Deus pode nos dar. Ele vai atender as nossas orações. Às vezes, a gente pensa muito em coisas materiais. Mas também, por exemplo, uma pessoa que é irada,
que tem um coração às vezes impaciente, Deus conserva, Deus ajuda. Você pode ser sincero com Deus na sua oração. Você pode realmente abrir o seu coração a Deus. Se você não está entendendo um assunto da palavra de Deus, ore e Ele vai te ensinar. Vocês estão agora desenvolvendo um congresso, não deixem de orar. Eu me lembro também de outra situação que eu fiquei responsável por ser secretário do Congresso MV, pela primeira vez. Eu não sei, o Daniel Silveira falou que orou, e aí veio o meu nome na mente dele, e ele me colocou como secretário do Congresso MV de 2018. E eu aceitei o desafio. Mas eu sabia que eram muitas pessoas, são muitas pessoas que iam para o Congresso, assim, cerca de 300, 400 pessoas. E a minha atividade era verificar o pagamento de todas, recebê-las no dia do Congresso e colocá-las em cada quarto, certinho, homens para um lado, mulheres para outro, casais para outro. Eu sei que era uma tarefa que eu não tinha experiência. E ele me deu esse tipo de tarefa em abril, mais ou menos. E o congresso seria em novembro. Mas eu fiquei tão preocupado que eu orava todo dia. Todo dia eu orava incessantemente até o dia do congresso. E aí Deus foi abrindo o caminho de tal forma que quando chegou no dia do congresso, estava tudo resolvido. As pessoas certas, encaminhadas para o lugar certo. Eu tinha ouvido falar que dava muito problema, que, dava muita briga, discussão por questão de quarto, questão de pagamento. Foi tudo uma maravilha. Deus abençoou tão grande que eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado como que tudo deu tão certinho. No final, até o Daniel veio e falou comigo assim: rapaz, você fez tudo perfeitinho, eu gostei. Aí ele até me convocou para o ano seguinte. Mas foi muito bom. Mas eu digo assim que o sucesso foi a oração, porque eu realmente senti a necessidade. E nós, como obreiros do Senhor, vocês como missionários, vocês precisarão ter essa ferramenta constantemente à mão, a oração. Nós somos missionários do Senhor Jesus e nós precisamos estar em constante comunhão com Ele. Ele tem interesse nas nossas necessidades, nas nossas preocupações, em cada detalhe da nossa vida Ele tem interesse. Então, meus queridos jovens, amados irmãos, missionários e obreiros do Senhor, o meu apelo é que a oração seja algo desejável dentro de vocês constantemente. Em qualquer momento, qualquer parte, qualquer segundo, não vamos deixar de vigiar em oração. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos conduzir nesse caminho e a oração vai nos salvar de muitas, muitas coisas. Vamos vencer o maligno, como o texto disse aqui. Amém? Que Deus nos abençoe nesse dia e que possamos orar mais e mais, incessantemente. Vamos orar. Pai amado, nosso Criador e Salvador, queremos te agradecer, Senhor, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo na cruz, que morreu por nós, pela bondade, pelo teu amor em cuidar das nossas necessidades. Não somos dignos do seu amor, mas o Senhor nos trata, Senhor, com tão grande benevolência que somos constrangidos por esse amor maravilhoso. Eu quero entregar, Senhor, todos estes que estão aqui, não só os jovens, mas os adultos também, para que eles possam ter uma verdadeira comunhão contigo. Pai Santo, que a oração seja o constante respirar da alma em nossas vidas. Eu rogo ao Senhor para que possamos orar mais, possamos sentir prazer em estar falando contigo, expressando nossas necessidades, conduzindo, Senhor, as nossas palavras, para que possamos constantemente estar diante de Ti na câmara de audiência, Pai. Obrigado, Senhor, por esta ferramenta que o Senhor nos dá, que é a oração, que possamos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que constantemente orava a Ti, Senhor, buscando força, buscando sabedoria para lidar com as almas que caminham, Senhor, à beira da destruição. Ó Pai amado, todos nós estamos reunidos aqui com um único propósito: Te servir.
ser, Senhor, um verdadeiro instrumento de salvação onde quer que o Senhor enviar. Por isso, Senhor, revista-nos do desejo de orar, para que possamos estar constantemente recebendo do Teu Santo Espírito. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá e que sejamos luz para este mundo, sal para esta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e agradeço. Amém.